contigo, Vitor. Agradecer mais uma vez e passar a palavra. Bom dia, galera. Bom dia, pessoal do SIURB. Bom dia, colegas. A gente, ouvindo o Felipe falar um pouco do SIURB, né, e da regulamentação, eu fico lembrando de como isso amadureceu lentamente, porque estamos na frente do SIURB há 8 anos e isso vem sendo discutido ao longo do tempo, como é que se regulamentar, como deixar para além do decreto de criação do sistema e de regulamentação, de alguma forma, porque veio desde o plano diretor de 2011, como isso vai se transformando e vai se vendo uma demanda, mas que acaba não sendo concretizada, a necessidade de regulamentar essas coisas, colocar no papel e de dizer aquilo que nós devemos fazer como sistema, né? Então, assim, essa realidade difícil da informação, né? Eu pretendo falar um pouquinho da experiência que eu tive, que eu tenho, né, sobre um período pré-SIURB e pós-SIURB, né? Assim, há de fato uma mudança nas concepções e na utilização da informação no órgão como filio, mas a rigor, algumas tarefas e dificuldades que nós vivemos são bastante presentes ainda hoje. Dificuldades, inclusive, que vêm desde o momento que eu começo a trabalhar na prefeitura lá nos anos 90. Né? Eu tenho 20 e, deixa eu fazer as contas, 26 anos de prefeitura, como concursado, então algumas coisas a gente vê como a história, e a história que eu vou tentar contar hoje aqui para vocês, se repete no tempo e se repete em outros órgãos. Então, assim, o meu esforço aqui é contar essa historiazinha rapidamente, né, e tentar fazer com que vocês se identifiquem um pouco, enquanto órgãos setoriais, de políticas setoriais, como a gestão da informação é tratada, né, e como a gestão da informação é vista para os seus órgãos também. Ver as identidades com a gestão de dados, gestão da informação na SMAC, tem com esses órgãos também da prefeitura. A gente vai ver que, muitas vezes, os problemas que nós vivemos aqui na SMAC também acontecem de outras formas, de outros jeitos, mas acontece com a mesma intensidade, né? Então, assim, dizer que a gente está junto, né? Essa moça chorando aqui, dizendo assim, olha, não se sinta só. Ou seja, o que a gente está vivendo aqui na SMAC também é um pouco o que vocês vivem nos órgãos setoriais, né? Então, essa historinha triste também tem uma historinha de identidade, né, e de progresso em alguns pontos. Então, o histórico da gestão de dados, como é que essa historinha é contada? Essa historinha pode ser contada com a própria história da secretaria. A secretaria criada nos anos 90 e 94, tem 28 anos de secretaria, né? Agora, dia 11 de maio, teve um novo aniversário, né? Então, assim, desde a época lá, do primeiro plano diretor, falava-se, 92, falava-se de um órgão ambiental que tivesse um sistema de informações, né? Essa herança passou para a própria criação da SMAC, uma lei da criação da SMAC, que falava que a SMAC era o gestor de um sistema de informações ambientais, né? Ele viria um sistema de informações ambientais, sabe lá o que seria isso, né? Você colocou essa necessidade lá na lei de criação da secretaria, e aí houve a necessidade, desde o início, de pensar informações, né? E aí a SMAC, no seu fulgor de início, começou a pensar, olha, meio ambiente precisa de informação, precisa de dados, né? Mais do que outras secretarias, mais que outros órgãos, o meio ambiente precisa de dados, precisa de informações, e começou uma corrida feérica para produzir informações, diagnósticos, relatórios, dados novos. Criou-se um sistema de monitoramento para ar, né? Em 99 fez a primeira modelagem para a rede de qualidade de monitoramento do ar da cidade e municipal, né? Naquele momento 4 unidades e mais uma móvel, depois se expandiu essa rede. Criou-se uma rotina de monitoramento de lagoas, praias, e uma coisa muito grande de tentar entender como era o estado do meio ambiente da cidade, e isso acabou se tornando uma necessidade desde o início. E, assim, muitos dados foram produzidos, né? Mas isso gerou uma certa contradição, que eu vou falar bem depois sobre isso, entre alguns tipos de dados, tá?
E aí, com a Lei Federal de 2003, a Lei Federal foi feita pela época pela ministra Marina Silva, né, foi proposta por ela, pelo Ministério do Meio Ambiente na época, que é a Lei das Informações Ambientais, de acesso às informações ambientais. A Lei Federal, que inclusive falava que todos os órgãos ligados ao SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, deveriam cumprir o acesso completo das informações ambientais. Isso vem, inclusive, com a lei de acesso aos dados, Lei Federal de Acesso aos Dados. Isso veio antes disso, com a Lei Federal de 2003. E o plano de 2011, o plano diretor de 2011, que ainda está em vigor, ele falava, mais uma vez, de um sistema de informações urbanas, dessa feita, que acabou gerando depois a necessidade de criar um sistema de informações urbanas no nosso CIURB, né? Então, assim, essa trajetória toda mostra como a gente, em 20 e poucos anos, 26 anos, 28 no caso, a gente foi criando mecanismos de produção de informação, instrumentos legais para dar vazão a essa necessidade de gerar informação e construir dados, mas, ao mesmo tempo, houve uma série de problemas aí que a gente vai falar um pouco mais a miúde. Em 28 anos de prefeitura, de secretaria de meio ambiente, um montão de setores foram criados para gerir a estrutura de dados, né? Assim, esse montão de bases de dados que foram criadas pela secretaria ao longo de 28 anos, dados diversos da natureza e de origens diversas, depois eu também vou falar sobre isso, com as origens da informação. A gente trabalhou com centros de informação, divisões de tecnologia, setores de informática, então, gerências de informações ambientais, gerência de monitoramento. Então, a informação foi tratada dentro de diversas estruturas administrativas e, inclusive, subordinações diferentes. Ora estava ligado ao planejamento, ora estava ligado ao gabinete, ora estava ligado a um setor de fiscalização, ora estava ligado a um outro setor qualquer. Ou seja, há uma dificuldade muito grande de se entender o status e aonde deveria se colocar um setor de informações, se é que, de fato, precisaria se ter um setor de informações. Mas, desde o início, falava de que deveria ter, sim, um setor de informações, e eu acho que ele nem existe mais na estrutura. A estrutura das marcas hoje não tem um setor específico de informações ambientais, que é uma coisa rara na história da secretaria. E aí, se desde o início, eu presencio essa história desde o início, falo de cadeira sobre essa dificuldade, é um conflito, aparente conflito, entre informação ambiental e informação gerencial. Tá? Isso é uma coisa muito séria, muito importante. Talvez algum de vocês também tenham vivido ou tenham vivido na história de trabalho de vocês, né? Ou seja, tratar a informação ambiental, informação que provém, digamos, de diagnósticos, de monitoramentos, etc., como informação ambiental, e o resto das informações, das atividades fim da secretaria, são ações ditas gerenciais, da gestão da secretaria. Como essas duas coisas não devessem conversar ou serem absolutamente estanques, né? Ora, se eu trabalho com informação dita ambiental, eu tenho que trabalhar essa informação para algum fim, né? E, ao mesmo tempo, se eu trabalho com a informação da gestão, o dado da gestão, essa informação também que tem que alimentar algum tipo de indicador ou transformar essa informação em algum dado também dito ambiental. Ou seja, essa aparente contradição foi criada desde o início com uma dificuldade, inclusive, de tratar a informação sobre gestão e de trazer a informação ambiental para dentro da gestão. Então, isso acontece muito com dados de monitoramento da qualidade do ar, das lagoas, das praias, etc., etc. Sempre uma dificuldade muito grande de entender como isso vai trabalhar, como se tivesse colocado na rotina do órgão, na rotina das suas atividades fim, né? Então, isso, e os relatórios, os diagnósticos e tudo mais que foram produzidos, muitas vezes por seres externos ao órgão, né, por órgãos, por terceiros, né, não foram feitos pela própria secretaria, por seus técnicos, né? Via de regra, os nossos monitoramentos, por exemplo, são feitos por empresas privadas, terceirizadas. Então, assim, há uma atividade muito grande de interagir essas duas dados da nossa estrutura. Então, isso tem que ser superado. Isso tem que ser superado para poder permitir que a gente trabalhe, de uma vez por todas, num limiar muito tênue entre aquilo que nós produzimos como informação de estado do meio ambiente e aquilo que é informação da gestão da cidade. E aí tem um outro pedaço dessa história, que é uma história, que é uma parte da superação de uma parte dos nossos problemas, que é o SIUP, né? O Sistema de Informações Ambientais.
ele dá um novo caráter à informação, e dá um novo caráter à informação que é produzida na prefeitura. Boa parte dos dados que são dados ambientais, né, dados que provêm desses monitoramentos, dados que vêm de diagnósticos, de relatórios, acabam sendo recebidos pelo Sistema de Informações Urbanas a partir de 2014, com certa morosidade, é verdade, alguns dados ainda não chegaram até lá, mas assim, já pensava em que dados deveriam ser recepcionados por um sistema de informações único e corporativo da prefeitura. Então, assim, isso é muito importante, né? Eu ajudei, em parte, nessa trajetória aí, lá desde o início, acho que vivi isso um pouco desde o início, a necessidade de falar e de brigar para que isso fosse uma realidade dentro do órgão. Isso ainda não é algo finalizado, isso ainda acontece com dificuldade de tentar entender, que as pessoas entendam o que é um sistema de informações, o que é um sistema de informações corporativo, e necessidade de colocar isso como uma necessidade, ou seja, a gente precisa falar a mesma língua na prefeitura. Isso não é uma coisa trivial, não é uma coisa que acontece, estamos desde 2014, isso não aconteceu de forma completa. A gente trabalha com uma realidade hoje que alguns setores, algumas pessoas estão, de fato, ligadas ao CIUB, estão como rotina, e outras pessoas ou setores não estão. E a outra dificuldade que a gente tem assim, nessa história toda que a gente trabalha aí há tanto tempo na prefeitura, ainda repare, são 28 anos de secretaria, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de dados, ou seja, de dados que não são claramente produzidos, ou se são produzidos, não estão numa base corporativa, não estão numa base digital, muito menos corporativa, né? Dados suficientes de praças, de parques, de áreas verdes, licenciamentos, fiscalização, tudo é uma realidade muito cruel para a gente que trabalha, ou tenta trabalhar com planejamento, né? E tenta trabalhar com atividades que necessitam de dados, né? Quando a gente fala de atividades fins como licenciamento, parece que é um dado assim, parece que é uma coisa do tipo, olha, eu preciso gerar um parecer, eu preciso gerar uma licença, eu preciso... Mas, na verdade, para fazer a licença, eu preciso chegar, preciso fazer uma análise, preciso fazer um estudo, preciso tentar entender a realidade para a qual eu estou trabalhando, a realidade territorial, minimamente, né? Preciso acessar um mapa, preciso trabalhar com informações mais precisas possível, né? Então, quando eu chego numa realidade onde não tem informações suficientes para gerar um parecer, por exemplo, sobre alguma atividade, eu tenho um problema. E isso acontece ainda hoje, apesar de tanto a gente ter trabalhado, apesar de tanto a gente ter produzido de informações. Então, essa realidade é uma realidade complicada. A gente viu no último mês o pessoal da Rio Águas falando sobre isso também, a dificuldade que tem de trabalhar, de produzir informações, apesar de tanto tempo que a gente tem militando nesse assunto, ainda há muita dificuldade. E aí, rapaz, uma coisa que a gente, falando um pouco de novo da questão do acesso à informação e da adesão ao sistema de informações corporativa, né? A gente trabalha com uma dificuldade muito grande de conscientizar as pessoas de que a gente tem que orientar nossa atividade de produção de dados e informações para dentro de um sistema de informações que seja da prefeitura, né? E acabar com essa utilização de sistemas paralelos, né? Sistemas que não conversam com outros sistemas, né? A utilização de ferramentas que são exógenas ao nosso ambiente de trabalho, né? Por exemplo, eu preciso de um KMZ, preciso de um KML, eu preciso fazer um Google alguma coisa, né? São os Google Fans, né? Que eu estou chamando de Google Fans, né? Ou pode ser Facebook Fans, pode ser qualquer coisa dessas grandes majors aí de dados, né? Que produzem soluções não corporativas, né? Para o usuário final não corporativo, que a gente não é afiliado. Na verdade, a gente não é afiliado a nenhuma dessas corporações de maneira mais direta. Então, assim, trabalhar com uma realidade que hoje deriva, para a nossa atividade derivar para um caminho que não é o do sistema de informações corporativo, é muito complicado, né? Então, assim, fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa superar essas coisas é também bastante difícil. Então, agora, pensando nessas dificuldades, nessa historinha toda que eu contei, eu pude entender como a produção de dados, ou a gestão de dados, né, ela tem uma diferenciação, de acordo com a forma como esse dado é produzido, a forma como esse dado é construído, a forma como esse dado é gestado, ele pode ser dividido em 3 tipos, né? Eu chamei de produção,
prospecção e consumo, né? Isso, mais uma vez, falando para vocês de outros órgãos aí, a gente pode pensar também nas identidades desses três tipos de gestão, desses três tipos de gestão de dados, como isso vai acontecer também para cada uma das nossas realidades aí da prefeitura, né? Então, assim, o que é produção? O que eu estou chamando de produção? E adaptando isso para a nossa realidade da Secretaria de Meio Ambiente, né? A grande característica desses dados da produção de informação, pelo menos após a chegada do CIURB, é que a gente tenta colocar esses dados de produção, a produção dos dados próprios da Secretaria de Meio Ambiente dentro do ambiente digital adequado, dentro do sistema de informação, né? Ele deve ter uma atualização frequente, né? A atualização frequente ela é uma característica de dados que são produzidos pela Secretaria, deveriam ser assim, né? E ela tem uma aderência às metas e políticas setoriais, né? Ou seja, a gente vai falar daqui a pouco do Monitor Verde, falar rapidamente dele, né? Assim, o Monitor Verde está atrelado, por exemplo, ao plano de metas aqui da prefeitura. Ou seja, tem metas, ao plano estratégico, né? Então, assim, a gente tem metas específicas do Monitor Verde, né? A gente já teve metas específicas para a produção de informação da cobertura vegetal da cidade. A gente teve metas sobre a questão das unidades de conservação. Então, assim, são dados que estão atrelados a alguma política setorial, né? E são dados que são produzidos com frequência para atender essas metas e políticas, né? Então, os dados de produção, via de regra, são dados mais adequados ao sistema corporativo, né? Como exemplos, eu acabei de falar das áreas protegidas, né, que estão produzidas independentemente por um setor, né? Eu não tenho acesso a essa produção, é feito pelo setor de proteção ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente, que vai lá e administra as bases de áreas protegidas, coloca as unidades de conservação novas, aquelas que são modificadas, limites, etc., zoneamentos. Isso é feito tudo por um setor específico da Secretaria, com acesso direto ao CIURB. E a cobertura vegetal, que é um dado tradicional da Secretaria de Meio Ambiente, que é aplicado dentro do CID de Floresta, e o Monitor Verde. A prospecção de dados é, sem dúvida, o mais difícil realidade da nossa gestão de dados, né? Digamos que, de alguma forma, a não gestão, pelo menos a não gestão adequada de dados ambientais, né? O que caracteriza essa dado de prospecção? São dados que vêm de bases de dados fragmentadas, né? Elas são bases de dados que estão em gavetas, em CDs, em bases locais de computadores, muitas vezes estão ligadas a um setor específico, né? Estão na rede, mas não conversa com outras bases da secretaria ou da prefeitura, né? São bases que atendem necessidades específicas ou que foram feitas para atender necessidades específicas e estão guardadas em algum lugar, mas que a gente sabe que existe ou se sabe que a gente não tem acesso a ela, né? Mas deveriam ser tratadas como bases de dados corporativas, devem ser acessadas por terceiros, porque para isso que elas deveriam existir, né? Não apenas para aquele setor ou para aquela pessoa. Então, essa fragmentação é uma característica dos dados que vem de uma prospecção, né? Por que prospecção? Porque eu tenho que tirar de dentro dessa gaveta, eu tenho que tirar dentro dessa área de rede, eu tenho que tirar dentro dessa área do setor de rede que não está conversando com mais uma outra área da prefeitura ou da secretaria. Então, a atualização dessas bases de dados é feita esporádica e custosa. Então, ela é um dado que vem, assim, de vez em quando ele é feito, de vez em quando ele é atualizado, de acordo com a necessidade. Eu preciso criar um site, eu preciso criar um portal, eu preciso criar um banner. Onde é que está essa informação? Está lá, sei lá onde. Vamos atualizar essa informação, né? Então, essa informação está colocada dentro de uma base de dados que está desarticulada, né? E nunca é atualizado ou ser atualizado de acordo com uma necessidade, né? Não tem alguém ou pessoas que estão destacadas para sempre atualizar essa base de dados, né? E atende a tarefas pontuais específicas, como eu falei, eu preciso criar um portal sobre reflorestamento, né? Como a gente fez ano passado, retrasado, sobre o portal Refloresta Rio. Então, a gente criou uma rotina nova, etc., mas essa rotina nova acabou não vingando para a atualização da base de dados. Então, a gente tinha programado toda a questão do reflorestamento, uma série uma modelagem nova de dados do reflorestamento, né, de recuperação ambiental, mas acabou que essa modelagem ficou só em parte implementada e ela, depois de 2020, nunca mais foi atualizada. Então, assim, atendeu-se uma demanda específica e essa base continua desde 2020 desatualizada. Então, não é só reflorestamento, esse reflorestamento aqui, mas as bases de licenciamento, né,
Me surpreende muito que as bases de licenciamento ainda estejam falando de licenciamento ambiental, né? Pelo menos o licenciamento urbanístico, em parte, está já no CISLIC, eu, inclusive, acesso essa informação, mas o licenciamento ambiental, a SMAC ainda gera a questão da pós-licença, que é importante para a gente também, né? O licenciamento ficou para a SB10, mas a pós-licença está com a gente. Então, o licenciamento ambiental nos surpreende muito, que ainda está utilizando mais uma vez um Google Drive e informações que são alimentadas numa planilha eletrônica que está lá, numa nuvem qualquer, de um usuário pessoal. Então, assim, eu preciso dessa informação para alimentar, para discutir sobre danos, né? Que danos à cobertura verde. Eu preciso geocodificar a partir de uma base que não está acessando a base de endereço da prefeitura, que está numa outra base de dados que está lá fora, no Google Drive. Eu tenho que trazer essa informação para dentro do sistema, tenho que geocodificar de forma mais ou menos automática, ou seja, é tudo muito difícil e custoso em termos de tempo e de trabalho, né? Fiscalização, guardiões dos rios, hortas cariocas, essas informações que hoje estão guardadinhas nas gavetas, né? Ou em áreas de rede que não são acessíveis pelo restante da secretaria e pelo próprio tomador de gestão, né? O tomador de gestão, ele precisa de ter acesso a essa informação e acaba tendo acesso através de relatórios, através de boletins, através de, enfim, de demandas específicas que são geradas por uma necessidade qualquer, do tipo, eu preciso gerar um relatório para a imprensa, eu preciso gerar um relatório para história de planejamento, eu preciso gerar um relatório para o plano de metas, enfim. E aí você sai correndo através de uma informação, de um trabalho que é feito através de prospecção de dados, que deveria ser mais bem pensado e colocado à disposição do restante da prefeitura. E outra, a questão do consumo de dados, né? Aí já uma terceira parte da gestão de dados da prefeitura, é um dado que é produzido por um terceiro e que não é mantido pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Isso acontece com a prefeitura como um todo, quando a gente contrata um serviço, quando a gente tem um serviço que é produzido por uma outra secretaria, por um outro órgão, e a gente precisa acessar essa informação através de ferramentas de consumo, através de web services, através de acesso direto via site, etc, etc. Então, essas bases, via de regra, elas foram feitas por terceiros, como eu disse, e não são adequadas ou não foram pensadas para ser trabalhadas no ambiente geográfico, no ambiente GIS, né? Elas têm um enorme volume de dados, são muito grandes, são bases gigantescas. Elas acontecem, por exemplo, no dado 1746, uma base de dados imensa, que está até hoje disponível através de um serviço no CIURB, mas eu, para falar a verdade, eu nunca consegui utilizar ela a contento, porque ela é tão grande, tão pesada, que a forma de consumir essa informação acaba sendo inviável, né? Não tem como utilizar ela de forma mais, assim, é muito precária a utilização dela. A modelagem desconhecida, a modelagem de dados, ela direto mais que a modelagem de dados, assim, os campos são, enfim, não se sabe para que serve aquele campo, ou o campo está lá com um nome estranho, e você, pô, que campo é esse, etc, etc. Então, a modelagem é feita por terceiro, eu preciso consumir essa informação. Tem um monte de campo lá que eu não sei do que se trata e está lá. Mais do que a modelagem, também tem que falar também dos metadados dessas informações, dessas bases que estão também desconhecidos, né? Isso acontece não só em terceiros, mas também acontece com as nossas, né? Tem que ser sincero, muitas vezes os metadados estão desconhecidos. E aí o grande problema também dessas bases de dados de consumo é a exigência, muitas vezes, de um profissional de TI, né? E hoje em dia, a gente não, para falar em modernidade, a gente precisa mais de um profissional de TI para consumir bases de dados, né? A gente tem que ser capaz, responsável para consumir dados de terceiros e sem necessidade de ter uma intermediação de um profissional de informática, mas isso ainda acontece, né? Para fazer um web service, você precisa de um profissional de TI que vai gerar lá um código qualquer, e esse cara vai dizer assim, como é que deve ser feito, como é que deve ser feito, então fica esperando séculos para ter algum acesso a essa informação. Aí tem uns exemplos, né? O 1746, tem o monitorar, que é um dado da Rede de Qualidade de Monitoramento do Ar, e o monitoramento de Areias e Lagoa de Freitas, que, para falar a verdade, eu nunca vi a estrutura desses dados, nem sei como é que eles estão estruturados, mas eles existem, de alguma forma, estão disponíveis apenas para gerar boletins, não estão disponíveis para o CIURB. Aí a pergunta que eu faço é que agora foi lançado recentemente o Data Lake, né, agora no mês de junho, me animou bastante a possibilidade de utilizar, através do Data Lake, informações com 1746, né?
E isso eu acho que deveria ser mais discutido, né? Eu falei da necessidade de ter profissionais de TI, e eu acho que a gente tem que pensar em como utilizar esse dado do Data Lake através de ferramentas mais simples e mais acessíveis, né? De acesso através do usuário do CIURB, né? Então, assim, a gente está vendo aí a questão dos códigos, né? Tem uma série de códigos na página da Data Rio para ter acesso. Eu, de fato, estou ainda pensando como é que eu vou fazer acesso através do Data Lake dessas bases de dados, mas eu não consegui ainda pensar como eu vou fazer aquilo. Também, para mim, acho que você pode baixar, fazer download, acho que não é uma coisa legal. Então, assim, a gente tem que pensar como é que os dados da Data Lake vão chegar até o usuário final do CIURB. Acho que é uma pergunta que a gente pode fazer para discutir no grupo aqui. E aí, assim, para terminar essa primeira parte, não sei quanto tempo ainda tem, Felipe. Se você quiser, eu posso parar aqui na parte do desafio, depois a gente pode falar em outra parte, a parte do monitor verde. Tá? Pode ser, fica à vontade. A gente já tem uns 20 minutos aí de fala suas. Tá. E vamos ver. Se eu estiver falando aqui rapidinho, eu posso terminar com o desafio, depois a gente pode ter, se tiver mais tempo, eu falo do monitor verde ou não. Tá? Pode ser. O desafio, acho que pelo menos vejo dois desafios grandes aí. A gente, mais uma vez, eu falo de identidades, né? Identidades nossas com as de vocês. Assim, essa historinha toda que eu contei aqui, e de gestão, é a história própria da identidade nossa com o CIURB, é também um pouco a história de vocês. E, assim, o desafio que eu estou trazendo, esses dois desafios, é um desafio também que pode ser também um desafio dos órgãos, dos órgãos setoriais, das políticas setoriais, né? Esse primeiro fala sobre a integração das atividades FIM ao ambiente GIS. Aí eu estou, no nosso caso aqui, estou falando muito especificamente de licenciamento, de fiscalização ambiental e de reflorestamento, né? Como é que essas informações, esses dados gerados, alimentam uma base de dados corporativa e como isso retroalimenta a política e a gestão territorial que deriva dessas ações, né? Ou seja, como é que eu posso melhorar a minha prática, como é que eu posso melhorar a minha gestão a partir de dados que são gerados pela minha atividade, né? Então, essa retroalimentação, esse círculo virtuoso de dados e políticas tem que acontecer, né? Não existe uma contradição entre informação ambiental e informação de gestão. Não deveria existir. Então, assim, o ambiente GIS é o ambiente do CIURB, o ambiente de informações e dados deveria ser na necessidade de ser integrado às nosso trabalho cotidiano. E a outra questão é a transição daquilo que nós temos de analógico e desktop, né? Aquela informação que eu falei dos dados de prospecção, um dado das prospecções infinitas, que não tem atualização, que estão perdidas em bases de dados não corporativas, a transição do analógico do desktop para uma transição à web. Ou seja, esses dados todos têm que estar em serviços na web, seja na web interna ou na web para fora da prefeitura, né? Elas têm que estar disponíveis através de um consumo de informações, tanto para o órgão setorial, que no caso é a SMAC, mas como para fora, né? A gente precisa acessar essa informação de forma mais prática, mais rápida, através de uma rotina nova, né? A gente está vivendo um pouco ainda uma época, essa brincadeira que eu botei aqui da pedra, né? Uma pintura rupestre, as pessoas estão pintando ainda nas pedras, ainda, as informações, né? Os seus dados, né? Por incrível que pareça, né? Se colocar isso em informação no Google Drive, é praticamente você pintar na pedra, né? Você está pintando na pedra uma tabela que tem 4.000, 5.000, 6.000 registros de 10, 15 anos. Não faz o menor sentido, né? Mas essa informação ainda é muito importante, mas está lá perdida. Então, a gente tem que trazer essa informação para dentro, né? E essa rotina tem que ser para dentro. Isso é uma rotina de gestão de dados, né? A rotina de gestão de dados que tem que acontecer. Aí essa gestão de dados tem que virar, que eu chamei de, entre aspas, de mapas, né? A rigor, quase toda a nossa informação, quase o nosso dado é dado geográfico, ou se pode se transformar em dado geográfico. Então, você tem que transformar isso em dados geográficos. Então, assim, essa informação que deriva de uma gestão de dados, ela transformar-se-ia, através de sistemas corporativos, em mapas. E, a partir disso, você transformaria em sistemas e serviços, né? Sistemas e serviços esses que são alimentados, atualizáveis e seguros. Ou seja, eu tenho uma informação boa, de qualidade, atualizável, que tem metadado, que tem
um dicionário de dados, que está toda bem, muito boa, muito boa qualidade, perfeitamente adequada ao meu consumo e ótima para a minha gestão. Ela vai ser muito útil para a minha gestão, vai ser muito útil para o meu planejamento, vai ser útil para a cidade, para a gestão da cidade. Então, é isso que deveria ser pensado, acredito, por nós, da Secretaria de Meio Ambiente, e para vários órgãos da Prefeitura, da Secretaria. A gente entende que o CIUB é o nosso aliado nessa história, e pensar nisso, pensar também um pouquinho no futuro aí da gestão de dados e no próprio futuro da Secretaria, da Prefeitura como um todo, porque a gestão, cada vez mais, não prescinde de uma gestão correta dos dados que ela produz ou que ela pretende produzir. Então, é isso, falando sobre a nossa historinha aí, Felipe. Eu tenho a parte agora do Monitor Verde, não sei se você quer interromper e para depois deixar em outro segundo momento, eu posso deixar disponível para vocês enfim, o site do Monitor Verde e também a apresentação. Vocês têm dá tempo de falar aí durante 5 minutos, Felipe? Não, acho que dá. Eu vou só aproveitar, Vitor, para fazer um comentário. Não sei também quem vai poder ficar além das 11, então eu acho que é um comentário importante em relação a um comentário seu importante, né? Que é uma coisa que eu tenho tratado muito aqui com a equipe do IPP, sobre a integração dos conteúdos que estão hoje hospedados no Data Lake, lá do escritório de dados, que é o Google BigQuery, né? A solução online que eles estão usando, para o CIUB. Então, aqueles conteúdos serem consumíveis, né, via CIUB. A ideia não é fazer uma cópia, até porque a gente estaria desperdiçando recurso, né? A gente tem algumas bases de dados lá significativamente pesadas. Então, a ideia é que a gente consiga consumir aqueles dados via CIUB. A integração que a gente fez para o DataRio foi uma integração de indexação e de linkagem. Tá? Então, você, através do DataRio, com o nosso portal de dados abertos da Prefeitura, você acessa também os conteúdos que estão hospedados no Data Lake, e hospedados no CIUB, e hospedados em diversos outros locais. A gente disponibiliza no CIUB, por exemplo, APIs da Secretaria de Transportes com GPS dos ônibus em tempo real. Isso já estava lá. Hoje em dia, via Data Lake, a gente tem o GPS, o histórico do GPS. Então, são duas bases diferentes, que as duas vêm de lugares diferentes. Então, o Data Rio já tinha essa integração com bases de dados diferentes. Tá? Agora, o nosso desafio, que a gente está ainda identificando como fazer, é integrar essas bases de dados que estão no Data Lake ao CIUB, ou seja, ao montar um mapa, ao montar um dashboard, alguma coisa dentro do CIUB, o usuário conseguir já achar ali na listagem de conteúdos do CIUB essas camadas. Tá? A gente ainda não tem uma solução pronta para isso, mas a gente está avaliando internamente e em breve vai também conversar com o pessoal de história de dados para identificar a melhor solução. Tá? Então, só queria comentar que isso é uma coisa que está no nosso radar, entendendo que é importantíssimo a gente manter ali o CIUB como esse elemento de conexão, né, de integração entre essas diversas iniciativas, que é o que a gente já vem fazendo há muito tempo, como a gente tem CIUB de dados que a gente consome direto dos bancos da Fazenda, direto do Banco da Saúde, direto do Banco da Educação, e por aí vai. Tá? Então, a ideia é essa. Aí é uma frente tecnológica nova que a gente está estudando como integrar, mas vai fazer, e assim que tiver novidade, a gente atualiza aí vocês. Tá? E aí, assim, gente, o Vitor, eu não sei como é que está o tempo de vocês, acho que é legal, vou deixar o Vitor terminar a fala aí um pouco do projeto do Monitor Verde, e seria legal a gente ter um tempinho aí para pergunta, resposta e fechar a nossa reunião de hoje. Tá? Eu agradeço aí quem puder continuar com a gente um pouquinho além do programado inicialmente. Vitor, está contigo a palavra de novo. E quem quiser depois falar, se inscreve, levanta a mão que a gente organiza aqui. Obrigado, Felipe. Depois eu vou falar um pouco também dessa questão do Data Lake, acho que é importante discutir. O Monitor Verde ele é um trabalho feito desde 2017 e é um trabalho feito com imagens de satélite, classificação de imagens de satélite de baixa e média resolução. É um trabalho feito pessoalmente por mim, né? E tenta trabalhar com a necessidade de gerar informações em menor tempo possível, utilizando essa resolução temporal das imagens de baixa e média resolução.
Então, assim, tem hoje imagens do Rio de Janeiro passando aqui de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, e 5 em 5 dias, é o caso do Sentinel-2, que tem uma resolução de 10 metros. Então, utilizar essa potencialidade para gerar um dado sobre danos à área verde. A gente tem um dado que é o dado de estado, ou um dado de estoque de vegetação, especialmente Mata Atlântica, que é o dado que dá um ciclo floresta, que é aquele efeito de 2 em 2 anos, né, a cobertura vegetal e o uso das terras. Para além disso, a gente precisava de alguma coisa mais perene, né? Então, via de regra, esse trabalho é feito pelo Monitor Verde, com dados ou com boletins mensais, né? Então, assim, a necessidade de fazer monitoramento, neste caso, é evitar a destruição, antecipar-se à destruição, né? E aí tem uma regrinha nossa que é assim, monitorar é a senha, não monitorar é a senha para destruição, né? Então, a gente vê os dados da Amazônia que estão sendo perdidos, os dados do Cerrado também estão sendo perdidos, ou seja, isso garante, de uma forma, a perda de biodiversidade, a perda da cobertura verde em ecossistemas tão protegidos hoje pela legislação, mas tão degradados e tão atingidos por diversos danos, né? Então, assim, você tem que monitorar para proteger. Sem monitoramento, você não sabe quanto perde, não sabe o que está acontecendo no território. Então, isso é o estímulo que nos faz fazer o monitoramento com essa capacidade de leitura. E o que nós estamos trabalhando são dados de imagens de grande resolução temporal, mas, ao mesmo tempo, trabalhando com um método simples de identificação da chamada imagem de diferença, né? E com a obtenção do change detection, diferenciação das mudanças, né? Detecção de mudanças, através do NDVI, né? Que é um índice de vegetação muito utilizado para classificação de cobertura verde, né? E esses dados de NDVI são computados em 2 imagens subsequentes e gerando um dado de imagem de diferença. Onde tem essas zonas mais negras das imagens são as áreas que têm potencialmente perda arbórea, né? Perda arbórea ou perda de vegetação de um modo geral. Nós trabalhamos não apenas com vegetação arbórea, mas também com todo tipo de vegetação, né? Seja ela nativa ou não. Esse é um pequeno filminho de uma área em Paciência, desculpa, em Santíssimo, de como vem acontecendo a destruição em áreas de loteamento irregular, né? Então, assim, esse tem um dado de 2019, com a ortofoto, e a imagem mais recente do satélite Planet, de 2022, né? Então, assim, o filminho mostra exatamente aquilo que foi identificado como perda de cobertura verde dentro dessa área em Santíssimo. E todos os dados são computados, são trabalhados e gerados boletins, né? Boletins que são, via de regra, mensais e colocados à disposição do nosso principal cliente. O principal cliente da gente, do Monitor Verde, é a fiscalização, que gera vistorias, e todo mês, ou toda vez que a gente faz um boletim, faz a chamada sala de situação, onde a gente vai observar os danos identificados e saber que origem tem esses danos. Muitas vezes não, mas algumas vezes algumas tarefas já foram feitas de fiscalização nesses locais, ou tem licenças, inclusive, já emitidas para aquele corte. Aquele corte está, digamos, autorizado dentro da estrutura de licenciamento. Então, assim, o trabalho de monitoramento é mais complexo que isso, mas eu estou falando aqui rapidamente, porque dado o tempo e adiantado da hora, mas, assim, a gente tem já um painel pronto, feito, e tem uma meta específica para atender aos chamados produzidos pelo Monitor Verde, dentro da meta de 2022, né? Tem uma meta específica da Secretaria de Meio Ambiente, e no planejamento estratégico também tem uma meta específica para a Secretaria de Meio Ambiente, com marcos temporais bem definidos. Então, assim, é um trabalho bem interessante e espero que dê bastante fruto aí para a Secretaria de Meio Ambiente e para a Prefeitura, porque de alguma forma também ajuda algumas tarefas a identificação da expansão da cidade. E agradecer de novo, Felipe, aí, pela oportunidade. Muito obrigado, Vitor, aí, pela apresentação. O trabalho do Monitor Verde é excelente. Aí. A gente tem conversado sobre monitoramentos semelhantes, né, mas focados, por exemplo, em ocupação regular. Isso é um tema de constante conversa. Os desafios são um pouco maiores, talvez, né, porque você não está olhando uma coisa tão clara quanto tem um NDVI, por exemplo, né, verde não verde, mas são desafios interessantes. Aí vou te parabenizar, como o Fabrício está fazendo já aí pelo chat, mais uma vez pelo trabalho.
A Smack sempre foi parceira, sempre foi usuário, como você destacou. Tem base de dados ali que eu fui jogando no chat enquanto você falava, alguns links para as bases de dados que você foi comentando. Eu vou aproveitar só antes de talvez